Olá, seja bem-vindo a mais Trânsito, eu sou o Mark Lago e hoje a gente vai falar um assunto que de repente te interessa. De repente você viu aí o vídeo, você viu, te chamou a atenção aí a imagem, de repente você passa por um problema de medo de dirigir, de repente você não dirige, de repente você é habilitado e não dirige, de repente você está num processo de habilitação e não está conseguindo se desenvolver. Então hoje a aula vai ser o seguinte, nós vamos falar sobre a importância da mentalidade com o processo de dirigir, né? E também de aprender a dirigir. Muito bem, então sem mais delongas, depois aí do final do vídeo eu já quero te pedir, se você gostou do assunto, dá um like, compartilha com alguém que de repente se conheça também, que tem medo de dirigir ou não dirige, e mais informações sobre a Mais Trans, sobre o que é isso aqui, sobre os segredos do volante que eu vou falar depois, vai estar na descrição aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre mentalidade, por que entender sobre o processo mental, que tem a ver com a parte de aprendizagem, que tem a ver com a questão da motivação, que isso é importante, a gente vai falar, foco atencional, tudo isso. O que isso tem a ver com aprender a dirigir? Algumas pessoas falam, mas Mark do céu, a questão de dirigir tem a ver com desenvolvimento de habilidades motoras, enfim, basta a pessoa treinar, fazer o exercício. E eu já queria fazer um parênteses para você, olha só, é muito difícil uma pessoa que vai tentar aprender a dirigir sem uma metodologia por trás, né? sem entender do processo metodológico. Tem pessoas que às vezes pegam um videozinho aqui no YouTube, pega outro videozinho lá, pega lá assiste lá um videozinho do instrutor A, assiste lá o videozinho do instrutor B, e aí tenta praticar, tenta colocar isso como método para desenvolver as habilidades. Isso eu estou falando para pessoas habilitadas já, tá bom? E no final se frustra porque não consegue, tá? Porque você tem que entender do todo, você tem que entender do processo metodológico. É a mesma coisa uma pessoa que assiste um vídeo lá, por exemplo, de um nutricionista, quer aprender, quer emagrecer, por exemplo, em 10 dias, e aí pega lá a dica lá do nutricionista tal, e aí quer fazer ali, quer né, desenvolver uma receita. Então é muito difícil, né? Tem que ter realmente um acompanhamento de um profissional, porque cada pessoa ela é diferente. Então é muito difícil você, sem um conhecimento metodológico, você conseguir realmente se desenvolver sozinho, tá bom? Então essa já é minha ressalva, muito bem. Então vamos lá para processo mental. Muito bem. Então a mentalidade, né, a gente tem aqui, ó, a mentalidade, tá? Ou seja, o nosso processo mental, ele vai coordenar tudo, até mesmo na hora do desenvolvimento das habilidades motoras. Porque envolve processo de automatização, envolve essa percepção de distância, né? Que essas habilidades que a gente tem de espaço, ou seja, de entender o espaço onde nós estamos, né? Então, tudo isso tem a ver com o nosso processo mental. E hoje eu quero enfatizar especificamente, nessa aula, a questão da mentalidade, ou seja, algumas habilidades cognitivas, tá? E em outras aulas a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento da habilidade motora. Porém, algumas pessoas acham que essa parte mental aqui, ela é insignificante. Ou seja, toda a expansão neural, essa expansão de novas conexões, de novos sistemas que acontecem no cérebro num processo de aprendizagem, ele não importa. Ele não importa. Tem as pessoas, não esquece. Não, faz aqui o treinamentozinho, faz lá o treinamentozinho, que beleza. Vai lá, treina, pedais, que você vai aprender a dirigir. E não funciona assim, você já vai entender. Muito bem. Bem, num processo de aprendizagem, tudo inicia com a motivação. Então você precisa ter aqui a motivação. Sabe por quê? Porque o cérebro da gente, ele tem um processo um sistema que chama de sistema de recompensa, tá? Então, esse sistema de recompensa, ele sempre está avaliando o que você vai ganhar em troca. Quando você vai desenvolver uma atividade, ele vai avaliar o seguinte, mas o que isso vai me dar de retorno? E geralmente esse sistema, ele quer um retorno de curto prazo, ele não quer retorno de longo prazo. E se está demorando muito para você ter uma recompensa, tá? Então o que ele acaba fazendo? Ele acaba te desmotivando. Então ele acaba buscando algumas recompensas mais imediatas. Por isso que muitas vezes você está fazendo alguma coisa no teu dia a dia e de repente já abre o celular. Tem gente que é viciada em meme, né? Porque para o cérebro aquilo é uma recompensa, porque ele dispara dopamina. Dopamina é um hormônio que dá prazer.
E tem gente que é viciada em dopamina. E eu queria fazer um outro parênteses aqui. Sabia que tem um monte de gente que é viciado em dopamina? Sabia que tem um monte de gente que é viciado em recompensas curtas e nem sabe? E eu não estou falando de pessoas que usam drogas como maconha, cocaína, né? Eu não estou falando desse pessoal aí. Eu estou falando daquelas pessoas que são viciadas em celular, por exemplo. Que não aguenta, que toda hora está ali vendo, porque aquilo ali traz recompensa para ela. Traz prazer, de repente rir, sabe? Ver alguma coisa nova, interagir, ou de repente sair do mundo que está à sua volta, que de repente está meio estressante, e aí o cérebro automaticamente, pum, sai daqui que está muito estressante e tal, vamos para um outro ambiente aqui, um ambiente virtual. Tá? Então, esse sistema de recompensa, ele sempre está avaliando constantemente o que eu posso ganhar em troca. Né? O que isso vai me dar em troca? Sem a motivação, ou seja, se você não tem claro os seus motivos, o que você vai ganhar, né? Isso tem a ver com processos mentais, poder da visualização, vamos imaginar fazendo tal coisa. É muito difícil você dar continuidade na aprendizagem. Tudo que a gente inicia, se a gente tem muito claro essa questão da onde a gente vai, dos objetivos. Objetivo e metas são diferentes, né? Objetivo é algo final. Metas é o durante o processo. Por isso que é importante ter os dois. Né? Então, assim, eu quero aprender a dirigir. Legal. E aí? O objetivo é aprender a dirigir. Mas e aí? Como que vai ser? O que você vai fazer? Como que você vai fazer? Aprender a dirigir. Muito bem. Então, a questão da motivação, ou seja, os seus motivos para fazer isso, vai ajudar você no quê? Na continuação, ou seja, no início, na permanência e na finalização desse objetivo. E durante esse processo, a motivação, os teus motivos muito claros, você vai te dar força mental também para lidar com outras questões, né? Que é a questão, que é o medo. Por exemplo, medo de dirigir talvez seja conceitos e valores e experiências ruins que você teve no processo de aprendizagem que te impede de dirigir. Mas isso é um processo mental. E ele é um resultado de experiências ruins. Ou seja, é o cérebro dizendo, olha, se você for fazer tal coisa, vai ser ruim. Nossa, lembra que você travou lá no trânsito? Lembra? Não, na verdade você não dirige. Esse é o processo mental que acontece. E que muitas pessoas relatam como medo. Mas geralmente esse medo, ele é um medo bom. Ele é um medo que avalia, né, que te traz ali segurança. Então, quando você tem definido essa questão da motivação dos seus motivos, bem definido, e é importante você não só pensar nesses motivos, mas escrever quais os meus motivos. Poxa, eu tenho aqui, meus motivos é levar meu filho na escola, fazer tal coisa, de repente ter independência, de repente levar minha esposa, buscar minha namorada, enfim. Tá? Então, você tem que ter bem definidos os seus motivos, ele vai te ajudar no processo de aprendizagem. As pessoas, elas tendem a minimizar, né, esse processo de aprendizagem, de aprendizagem que envolve a questão de dirigir. Mas ele é complexo. E você vai ver nessa aula um pouquinho da complexidade disso. Então vamos lá. Falamos sobre motivação. Ter muito claro os seus motivos. Porque esses motivos que vão... Algumas pessoas, elas gostam de dizer, não precisa ter motivação, precisa ter disciplina. Ué, disciplina. Mas a própria disciplina, ela só ocorre se você tem uma motivação. Ou seja, você não consegue ganhar do teu sistema de recompensa. Você não consegue. Você pode ter aqui no lóbulo frontal, você pode ter aqui, talvez você pode dizer assim, mas eu tenho muita força de vontade. Mas a força de vontade, ela está conectada com o sistema de recompensa. Tá? O cérebro vai criar um monte de empecilhos, ele vai criar um monte de processos mentais que vão te derrubar. É isso que acontece. Vão te derrubar, vão te colocar prostrado. Vai fazer você ficar de joelho ali. Se você não conseguir trabalhar isso você trabalha de forma mental, ou seja, pensamentos. Então, quando você visualiza questões que você avalia como importante, de repente de buscar alguém no trabalho, de fazer isso, visualiza imagens legais de você dirigindo, né? Porque dirigir é prazeroso. De repente você fazendo uma viagem, de repente vendo um pôr do sol maravilhoso no volante. É muito legal. E você precisa experimentar isso.
E a gente pode te ajudar. Mas vamos voltar aqui à nossa aula. Então, motivação é isso, você trazer imagens. A partir desse momento, o teu cérebro ele acaba capturando aquilo. Agora, não é simplesmente você, eu quero dirigir com um objetivo final. Mas durante o processo, você também precisa colocar pequenas metas. Sabe? Você precisa trabalhar essas metas. Porque quando você coloca metas de curto... Por isso, nós temos aqui um curso chamado Segredos do Volante. O Segredos do Volante nada mais é o quê? A gente trabalha esse processo mental aqui, você entende como que o cérebro aprende, e depois a gente vai para desenvolvendo as habilidades. Lá nesse módulo que a gente tem no curso, desenvolvendo as habilidades, nós temos lá todo um passo a passo. Qual o tempo que você vai destinar para a aula? O que você tem que fazer nessa aula? Bem, é extenso, eu não tenho como apresentar todo o método aqui para você, porque o tempo é curto. Mas a questão é o seguinte, o método, a nossa metodologia, ela foi desenvolvida, tá, há mais de 20 anos, é o meu tempo de experiência, eu desenvolvi isso. Só melhorando e aprimorando os segredos do volante foram 8 anos. Atuando, eu como dono de autoescola, atuando dentro da minha autoescola, desenvolvendo, testando, tá? Então, o segredo do volante ele vai estabelecer, então você precisa de meta, o que você vai fazer na aula? O que você vai fazer na primeira aula? Quais são os exercícios? Né? Quais são as habilidades? Como que eu vou aprender melhor? Qual o tempo que eu devo destinar a isso? Então são metas de curto espaço. Como que eu vou planejar essas minhas aulas? O que eu tenho que aprender inicialmente? Ó, eu vou fazer um outro parênteses, eu gosto de parênteses, você já percebeu, né? Mas assim, a maioria das pessoas, ela gosta de ensinar assim, como que é? Pega a outra, joga no trânsito e começa a berrar. Vira aqui, dá seta, ai meu Deus, acelera, troca a marcha e tal. O cérebro não aprende desse jeito. Você já vai entender aqui, eu vou tentar explicar isso aqui até o final da aula. Mas fica aí. Muito bem, então, você viu a necessidade de motivação. Motivação, ela vai vai trazer a disciplina necessária para o processo de aprendizagem. A motivação. Então, você vai alinhar esse sistema de recompensa. E quando você pré-estabelece as metas, conforme você vai atingindo essas metas, que pode ser a cada aula, a cada prática, o cérebro ele vai te motivando mais. Por quê? Porque ele vai trazer recompensa a ele, intrínseca. Tá? Ou seja, ele vai avaliar, opa, que legal, pô, tô chegando mais perto lá daquele meu motivo, né? Daquela minha recompensa, então eu tô chegando mais perto. Automaticamente ele vai trazendo bem-estar para você quando você vai atingindo essas pequenas metas. Então, a motivação, ela é a base disso. E aí a gente vai para o segundo, que para o processo de aprendizagem, dirigir é muito importante, que é grau de alerta. Grau de alerta. E esse grau de alerta, ele está ligado ao quê? Ao foco atencional. Grau de alerta, se não tem um grau de alerta, é muito difícil você dedicar atenção que é necessário no processo de aprendizagem. Foco atencional, vou direcionar minha atenção apenas para determinado exercício. Então, grau de alerta, o que é? É aquele momento ou período que você está mais alerta. Você está descansado, sua mente está descansada. Você vê, eu já atendi diversas pessoas. Geralmente, por exemplo, quando eu atendia, né? A gente ainda atende de vez em quando, mas eu trabalhei uma época dentro da minha autoescola, eu pessoalmente dando aula para pessoas como é dirigir. E aí quando a gente entrava no processo de desenvolvimento ali do automatismo, que é o movimento dos pedais ali, sem a pessoa pensar, então tem os exercícios, quando a gente aplicava os exercícios, eu percebia o seguinte, que não rendia, acabava não rendendo ali a aula. A pessoa sem dedicar o foco necessário e tal, sabe, e não estava rendendo ali. A primeira aula, a segunda aula, etc. E aí, quando eu ia buscar saber mais um pouquinho da pessoa, não estava dormindo direito, geralmente cansado, sabe? Então, o grau de alerta, ela afeta diretamente o quê? O foco atencional, que é necessário para desenvolver as habilidades motoras. Né? Então, o foco atencional tem a ver com qualidade do sono, tem a ver com o estresse, tem a ver com a preocupação. Então, ele te atrapalha nisso. Terceiro aqui é o foco atencional. Ou seja, olha, eu vou te falar uma coisa. O teu cérebro, ele é fantástico. Ele tem várias conexões, vários sistemas. Ele consegue reter muita informação. Muita informação.
Agora, no processo de aprendizagem, tá? No processo de aprendizagem, para ele aprender, tá? Ele precisa realmente que você dedique a sua atenção, ou seja, o teu foco atencional ele tem que ser direcionado para aquilo que você está aprendendo. Tá? Então, você precisa dedicar isso pro exercício que você está fazendo ou para aquilo que você está aprendendo. O cérebro não consegue lidar com outras informações no processo de aprendizagem. Tá? Então, esse negócio de pegar uma pessoa, sair no trânsito inicialmente, vira aqui, trabalha aqui, acelera ali, faz com que o processo ele se torne mais doloroso, o processo de aprendizagem, e ele demore mais. Aí tem algumas pessoas que questionam e falam assim, não, mas é difícil ensinar uma pessoa a dirigir de verdade em 20 aulas práticas. É difícil porque não tem metodologia. Né? Ou pelo menos as bases, que é pelo menos a pessoa sair com capacidade de reação numa situação de emergência. Não tem metodologia. Né? E eu vou te dizer qual que é a primeira aula na maior parte das autoescolas. Eu não estou criticando as autoescolas porque a gente forma. Mas também, se alguém da autoescola estiver assistindo esse vídeo, né, que busque realmente passar por um processo um processo de mudança didático-pedagógica. Aliás, se quiser, a gente tem isso também, a gente pode te ajudar. Pode te ajudar na reestruturação didático-pedagógica, tem a ver com o teu produto, merece realmente ter investimento. Então, aliás, se você está vendo isso, de repente isso está soando novo, isso que eu estou falando, algo que você nunca viu, então procura a gente. Você está precisando de uma reestruturação didático-pedagógica na tua empresa. Muito bem, mas voltando aqui ao processo, então ninguém aprende dedicando o foco atencional a diversas coisas. E no volante é a mesma coisa. Por exemplo, eu não tenho automatismo. Sabe aqueles movimentos de pedais? Manuseio de câmbio e tal? Aquilo você faz de forma automática. Você não pensa para fazer aquilo, quando você aprende de fato. Né? Aliás, o grande problema das pessoas que tem habilitação não dirige quando sai para o trânsito, que aí não consegue lidar com as informações externas, moto, pedestre, carro e etc, não consegue lidar com aquilo. Por quê? Porque o cérebro, porque os movimentos ainda de pedais, que ele procede a dirigir, ele ainda está exigindo a atenção da pessoa. Então, a atenção da pessoa não está lá fora, a atenção da pessoa está aqui dentro do carro ainda. Então ela não consegue lidar. E ainda mais outra pessoa ensinando a dirigir berrando no ouvido. Então o foco atencional no processo de aprendizagem aqui, ele é fundamental. Então para você aprender, você precisa fazer o quê? Você precisa realmente de atenção e repetição dos movimentos. Então você tem lá, no nosso Segredos do Volante, tem lá os exercícios que você vai fazer. Tá? Outra questão é o seguinte... no processo de aprendizagem, né, o cérebro ele exige essa atenção dedicada àquela aprendizagem e ele precisa memorizar isso. Então, nesse momento aqui de foco, ele está assimilando. Né? Ele está assimilando tudo aquilo. Para depois ele passar por um processo de memorização. Agora, uma das questões que envolve o segredo do volante é você entender que você precisa realmente passar por exercícios e exercícios repetitivos. Porque através dessas repetições o cérebro entende, opa, isso é importante. Ele repete uma vez, 2 vezes, não, isso é importante. E ele ajuda no processo de memorização. Então, o foco atencional, ele precisa ser dado aos exercícios. Então, primeiro mito, sair no trânsito, lidando com um monte de coisa, é errado. Tá? Quebra isso porque você não tem foco atencional. Aliás, tem pessoas que acham também que aprende dormindo, né? Pega um fone de ouvido, coloca lá uma pessoa falando lá, pô, agora eu vou aprender tudo sobre, né? Você não vai aprender, sabe por quê? Porque a partir do momento que você entra em sono, ou seja, o processo do sono é exatamente para te desligar desse mundo aqui fora, porque ele vai começar com um processamento interno. E aí o corpo ele inicia, o cérebro, né, ele dá início a um sistema muito complexo, sistema de restauração, de cura a nível celular, ele ordena os pensamentos e tal. Ele passa por um outro processo que ele precisa desligar do externo. Então esse negócio, você não vai aprender, você não tem foco atencional, você tá lá, o aluno tá, o corpo desligou, pronto. Tá? Então o foco atencional é importantíssimo no processo de aprendizagem. Outra questão também que é importante, que eu falo, que eu gosto sempre de chamar a atenção, é a questão da tua capacidade de relaxamento. Por que isso tem a ver? Porque o processo de relaxamento ele tem a ver com o processo de memorização. O cérebro ele começa a memorizar quando ele está num processo de relaxamento. Por isso também que dormir bem é importante. Né? Porque assim, o cérebro ele assimilou. Ele entendeu. Mas quando ele vai passar isso para a memória de longo prazo, tá? Ele precisa desse momento de relaxamento ou
E principalmente de dormir. Quando você não dorme, você não memoriza, ou seja, aquele processo de aprendizagem ele não vai para a memória de longo prazo. Então, se você treinou num dia, não dormiu bem, quando no outro dia você perdeu quase tudo que você aprendeu, né? Então o cérebro ele precisa desse momento de descanso. Por isso que lá na nossa aulinha lá, nas nossas aulas lá do Segredo do Volante, você vai entender por que você não pode fazer uma aula longa. Tem a ver aqui, ó, com a questão do foco atencional. Você está cansado, você não vai envolver aqui o grau de alerta. Tá? E aí isso, se você não consegue, se você não render, passar uma aula não rende, segunda aula não rende, isso vai atrapalhar o quê? A tua meta. Então vai atrapalhar a tua motivação. Tudo está interligado. Então por isso que você precisa dormir bem também. Dormir bem também, gostei dessa. Tá? E aí, né? E a última coisa é entender como que vai ser o processo. Você tem que ter uma metodologia por trás disso. Sabe? De um profissional. Então, aqui, no caso aqui, o Segredo do Volante, a gente tem lá as aulinhas, né? Foi gravadas, eu gravei. Então, dizendo passo a passo, o que você tem que fazer, como que você tem que fazer. Então, ali nas aulas, a gente respeita, por exemplo, as aulas espaçadas. Nada de fazer uma aula atrás da outra. Tem que ter um tempo de descanso, o cérebro tem que assimilar. Por que não pode estender muito tempo? Lá tem um tempo específico para cada exercício. Né? E a metodologia ela é gradual. Você inicia o processo de automatização, depois vai com a parte de noção de espaço, inserção no trânsito, manobras. Então, assim, é um crescente. É um passo a passo. Para quê? Para trabalhar isso aqui, para ir trabalhando essa questão, para manter você também sempre motivado. Então, e já finalizando, eu queria dizer uma coisa para você. No processo de aprender a dirigir, tá, ou desenvolver suas habilidades, não basta só você pegar lá, de repente, videozinho, barará, porque você precisa entender todo esse processo mental. Você precisa entender como que o teu cérebro funciona. Né? Como que o teu cérebro funciona? Quais são os exercícios que você deve exercer, deve fazer ali. Né? E ele tem que ser sequencial. Então, você pegar fragmentos, até você pode, né? Você pode ver, você pode chamar atenção, opa, esse processo é um pouco mais complexo do que eu imaginei, então eu preciso realmente de um conhecimento mais profundo. Pode te alertar para você se aprofundar, é assim que acontece comigo. Quando eu vejo alguma coisa que eu não tinha noção, eu me aprofundo e depois eu vou buscar um conhecimento mais profundo sobre aquilo, né? Então, o processo de aprendizagem aqui, e de repente por que você não aprende, tá? Ele tem a ver com isso aqui. Você precisa realmente entender como que é o processo de aprendizagem, como que ele funciona, e você precisa ter a metodologia. A metodologia é o passo a passo. Né? Pedagogia é toda a ciência que está por trás disso aqui, do processo de aprendizagem, e a metodologia é o passo a passo, como que você vai fazer, que vai te ajudar nessa primeira parte aqui, que é a motivação. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você quer saber mais sobre os segredos do volante, a gente tem aqui na descrição um link, tá? Que vai te direcionar direto já para o nosso curso. Ou, se você quiser se conectar com a gente, comigo pessoalmente, eu tenho um grupo aqui no Telegram, que você também pode entrar. Esse grupo, ele é gratuito. Lógico, a gente tem nossos grupos de alunos, mas esse grupo aqui, ele é gratuito, então você pode se conectar. Se você quiser conversar com o nosso suporte, também a gente tem um link aí que vai te direcionar para o WhatsApp, tá bom? Então clica nesse link lá que você vai ver, você vai ter lá o nosso curso, tem lá o nosso grupo do Telegram, você pode ir, tem o nosso grupo lá do WhatsApp, você vai se conectar diretamente com o nosso suporte aqui, se você quiser saber mais, conversar mais, entender mais sobre o processo, tá bom? Se você, de repente, é do ramo de autoescola, instrutor, quer saber mais também, e aí a gente tem um trabalho de mentoria aqui, tá? Que é direcionado já para profissionais e empresários do ramo de formação de condutores. Te agradeço, espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no nosso canal. Se também você não acompanha a gente no Instagram, vai lá no nosso Instagram também, dá essa moral pra gente crescer aí, tá bom? A gente vai trazendo informações importantíssimas para esse mundo de formação de condutores e espero ter te ajudado você, porque esse vídeo aqui foi direcionado para você que de repente tem medo de dirigir, você não dirige, você conhece alguém que dirige, né, que não dirige, desculpa, e você quer entender mais do processo, como que eu faço, como que eu aprendo, tá? Então isso aqui já é algo importante. Se você desenvolver se entender isso aqui, esse processo mental, já vai te ajudar bastante na finalização, que é o desenvolvimento da habilidade motora, tá bom? Grande abraço e eu te espero no próximo vídeo.